Titulado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Brasileira de História da Medicina. É uma honra imensa, Líbio, agradeço piamente. Posicionar algo sobre a história da cirurgia plástica no mundo, depois que o Moisés e o Juarez expressou, é algo que me traz uma responsabilidade muito grande, sobretudo porque os dois, o Moisés e o Juarez, são a essência da cirurgia plástica nacional. Particularmente, eu solicito vênia ao Moisés para expressar que o Juarez personifica o cirurgião plástico com essa versatilidade marcante. Eu tentarei ser breve, porque muito do que eu iria pontificar aqui teria uma relação muito idêntica ao que o Juarez e o Moisés posicionou. Mas vamos tentar ser breve e fazer uma história que eu creio que é muito diferenciada. A história da cirurgia plástica no mundo realmente tem uma confluência com os conflitos humanos, e isso tem essa particularidade de, infelizmente, os conflitos são os desencadeadores de modificações dentro da medicina que são fundamentais para nós estarmos no estado da arte atual. Eu não vou... Apenas esse conceito de especialidade que o professor Pitangui posicionou é muito interessante, que a cirurgia plástica seria um ramo, isso na década de 60, um ramo geral de caráter formativo e reconstrutor, corrigir defeitos, deformações congênitas e adquiridas. E ele atuou, o professor Pitangui tinha sempre essa relação com relação à parte vinculada à interação médico-paciente. Nenhuma cirurgia é infalível, estando a cirurgia plástica, como qualquer outra, sujeito a uma série de complicações. Então, nós não somos artistas. O cirurgião plástico é um cirurgião que... A cirurgia plástica é oriunda da cirurgia do trauma, é oriunda da cirurgia oncológica. Então, não dá para pensar no cirurgião plástico como um indivíduo menor, as cirurgias mais circunscritas. Muito pelo contrário, as maiores cirurgias que eu tive a oportunidade, eu acho que quase todos aqui, de compilar, de visualizar, foram cirurgias envolvendo a cirurgia plástica. Eu não vou entrar nessa divisão, o Juarez fez muito melhor do que essa, mas o período pré-científico, medieval, científico moderno e o contemporâneo, e muitos aqui que eu estou, já foi discutido. Mas, basicamente, esse estudo, esse retrato eu acho que é assim que pronuncia, o Age, esse paciente operado pela casta dos Albanilas, que foi publicado nessa revista em 1794, foi o primeiro relato, um artigo anônimo, que depois se soube, possivelmente foi esse cirurgião britânico, e ele representa a reconstrução nasal praticada nesse paciente, que teve o nariz amputado, a mão também, por servir aos britânicos. E, consequentemente, foi muito interessante, porque o mundo conheceu essa referência da prática hindu nesse momento, nessa publicação, uma publicação que passou até ao largo das grandes publicações no mundo. O Juarez falou mas um dado importante, além do Hipócrates, os santos arnárgios, ou seja, Cosme e Damião. Esse relato que Cosme e Damião relata que eles fizeram a primeira relação mística ou não de um transplante retirado de uma perna do Mouro morto para o implante. Depois vem esses todos que nós já conhecemos, Leonardo da Vinci, né, que é crucial, mas um dado importante e fundamental, essas mudanças dramáticas com a descoberta do continente americano em 1492 e a descoberta do Brasil, com essa referência de encorajar o estudo da anatomia in anima nobile, ou seja, nas grandes universidades europeias.
O descobrimento do Brasil, claramente, que foi uma consequência de uma adaptação, essa consequência da adaptação do emigrado ao ambiente, gerou uma série de circunstâncias e que nós não podemos, o Líbio falou ontem, de esquecer dos pajés, de todo esse norteador das vivências de todos os povos que chegavam com informações, mas que receberam também muitas informações. No Brasil, basicamente, o que teve de importante foi a publicação pela a junta do Proto-Medicato, e na Europa vem o Ambroise Paré. Ele disse que eu trato e Deus trata, e Deus cura, ou seja, esse senhor. Depois vem a anatomia. A anatomia é muito importante na história da cirurgia plástica, na história da medicina, na história da cirurgia como um todo. E Bolonha, que é também a terra do Tagliacozzi, é um marco fundamental. Inclusive, o Vesalius, e aí entra o Tagliacozzi, Tagliacotti, os vários aí, que nasceu em fevereiro, foi batizado em março, na própria Catedral de São Pedro, e que publicou esse magistral livro, que talvez seja o mais importante livro publicado, vinculado à cirurgia plástica, diretamente vinculado, e durante o século XVI a cirurgia interferia com a obra de Deus, e seu sucesso deveria ser atribuído à intervenção do diabo. Consequentemente, a presença da atitude do Tagliacozzi foi muito importante. Eu não vou me demorar. O científico, algumas referências importantes, Harvey. Eu vou entrar num dado aqui importante que eu creio que todos esses nós discutimos: o descobrimento da anestesia, o Reverdin, o Oller, o Tircher, com o autoenxerto de pele, Wolff, Krause, todos esses vinculados ao autoenxerto de pele, e, consequentemente, envolvia também os retalhos. A primeira dermolevitão e a primeira brasileira entra num dado importante. Na cirurgia moderna, não tem muita, não vou entrar, mas aqui no Brasil, particularmente, eu queria dar esse dado. A formação das mulheres em cirurgia plástica no Brasil teve seu incentivo importante com o professor Pitangui. Mas foi justamente o Cláudio Rebelo, lá, que talvez pela particularidade que o Cláudio era um homem muito afeito ao bom trato com as damas, o Cláudio só tinha, quase todos, os auxiliares deles eram mulheres. Isso, particularmente, é muito singular, e que eu creio que foi um momento muito importante, e talvez isso desencadeou. Hoje, no mundo, as mulheres são mais cirurgiões plásticas femininas do que masculinas em 5 ou 6 anos. A Thalita Franco, que é uma importante cirurgiã, a professora Thalita da Academia Nacional de Medicina, recebeu inúmeros prêmios, mais de 120 trabalhos publicados. A Vera Cardim e a Marília, que são duas importantes cirurgiãs, a Vera, claramente, com relação a crânio-maxilofacial. A professora Lídia Massaco, que tem um currículo invulgar. A professora Lídia tem talvez um dos mais importantes currículos dentro da cirurgia mundial. A professora Ruth Graff. E aí entra o que o Líbio falou muito bem ontem com relação à cirurgia plástica no Brasil e no século, as escolas de medicina. E o Rebelo Neto, que Moisés expressou. Agora, entra um dado importante aqui, que são os primeiros trabalhos relacionados à cirurgia plástica, possivelmente nasceram nas escolas de medicina. Mas, nos conflitos, sobretudo na Guerra do Paraguai, existem diários, esses diários fomentam o tratamento de feridas e os cuidados para já cobrir essas feridas. E teve um cirurgião, nesse conflito, um cirurgião no Rio de Janeiro, chamado Augusto Cândido
fontes fortes de Bustamante Sá, que publicou um livro magistral que é pouco conhecido. O livro do Bustamante, talvez no Brasil exista pouquíssimos exemplares, e que fala muito bem dessa capacidade de já pensar em reconstruir grandes perdas de substâncias em amputações, nas feridas de guerra. Os grandes lesões do Paraguai iam para a Santa Casa, e esse Bustamante ele não tinha a fotografia, eles desenhavam. O livro é magistral. A Revolução Federalista no Brasil, a Guerra do Canudos, todas essas tiveram importância com relação à atitude de importar ação para ter princípios da cirurgia plástica. Mas foi justamente na escola, na faculdade, talvez maior do Brasil, com relação ao efeito da excelência, a USP, que nós tivemos o limiar fundamental com Afonso Bovero, que gerenciou a base, porque sem medicina, sem anatomia, não dá para se formar grandes cirurgiões. E a grande cirurgia da USP, com Benedito de Montenegro, com Edmundo Vasconcelos, e fomentando o Bovero nesse cenário, ele dando a base da anatomia, gerou grandes cirurgiões. Cirurgiões, claro que o Benedito já veio com uma formação interessante e diferenciada da América, ele formou na América. O Eurico da Silva Bastos, também muito importante, o Edmundo Vasconcelos e o professor Alípio. Além do Bovero, eu não posso esquecer o Renato Locke, que já foi discípulo do Bovero, e ontem o professor Prates foi discípulo do Renato Locke. Um dado importante é que nós estamos perdendo essa essência no Brasil. É preciso que os médicos comecem a, novamente, estarem inseridos nos cursos de medicina como professores de anatomia. A maioria das escolas de medicina ainda tem médicos fomentando e dando a base da anatomia, mas grande parte delas não são médicos que são os administradores da anatomia. Isso é muito grave, isso cria um rasgo muito grande na ciência médica brasileira. E aí vai, Edmundo, Alípio, eu tenho quanto tempo, Líbio? Líbio, tenho quanto tempo? 2 minutos? Então vou passar. E entra Prudente, o AC Camargo. Um dado importante é esse momento da fundação no Congresso Latino-Americano no Brasil, do Congresso Latino-Americano de Cirurgia Plástica, que foi coordenado pelo Antônio Prudente, que foi o primeiro professor de cirurgia plástica na Escola Paulista. E aí vai, alguns importantes, o Joseph, que foi muito importante, mas aí entra, e eu queria finalizar basicamente essa viagem com mais um minuto ou dois, fomentando a Primeira Guerra Mundial, por ser uma guerra de trincheira, era uma guerra onde a face era atingida primordialmente. Esse momento foi muito circunstanciado e a cirurgia plástica teve participação fundamental. Sobretudo o Hippolyte Morestan, que o Gilles foi para a França visitar o Morestan, e o Morestan tinha uma certa dificuldade de deixar outrem assistir. O Gilles ficou de fora, mas o Gilles ficou abismado, e essas grandes transformações foram fomentadas na Primeira Guerra Mundial por causa das grandes faces desfiguradas que envolveram esse momento. O Gilles aproveitou, Gilles era um otorrinolaringologista neozelandês, com uma formação que envolvia isso que nós chamamos hoje de translacional, muito grande. Os desfigurados desse período, não vou entrar. A metaplasia da cirurgia plástica tem o Harold Delph Gilles como o fomentador nesse hospital, no Queen Mary's Hospital, em Londres. Esse hospital
hoje que não tem um serviço definido de cirurgia plástica, mas foi aí que Gilles criou um serviço que gerenciou escolas para o mundo inteiro. A cirurgia plástica sofre, nesse período, sua maior transformação técnica, né? Eu não vou falar do essa. Aqui são pessoas do Hospital São Luís, que foram pessoas que eu tive a oportunidade de conviver, porque o Hospital São Luís é um hospital importante dentro da história da cirurgia plástica, e eles criaram. O Morestan teve no São Luís, Sebilot teve no São Luís, de Formontel teve no São Luís, Servan, o Banzé. E essa escola de tradição gera uma circunstância completamente diferente. Mas aqui entra um dado importante, que faleceu ontem. O Zanini já faleceu, né, e o professor... Desculpa. O professor Psilax, aqui, que talvez seja um nome que eu ontem falei com o Juarez, de forma muito clara, um dos indivíduos que deram consistência à cirurgia plástica mundial por meio da ação da grande formação da USP. Estou terminando. Só que, e por fim, eu queria criar um elo importante, porque é Juarez, que está aqui presente, que chama Loeb para escrever um livro da história da cirurgia plástica. Líbio foi possivelmente o nosso primeiro coordenador, não é, Líbio, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da História? Foi o primeiro, não foi isso? Ou foi Moisés? Foi Moisés? Não, Loeb já está aqui, eu já expressei. Coordenador da história da cirurgia plástica na sociedade, você foi o segundo, né? Sim, do capítulo. Do capítulo, você foi o segundo. Primeiro. O regente do capítulo. Não, da história da cirurgia plástica, como está aqui? Foi criado agora. Não, eu sei, sim, mas você foi o segundo coordenador do Departamento de História da Cirurgia Plástica. Então, de história, primeiro foi o João Loeb. Você foi o segundo, não é isso? Segundo, isso. Terceiro, Moisés, eu sou o quarto, e eu queria finalizar expressando que nós estamos tentando estudar um pouco a história da cirurgia plástica. Desculpa passar um pouco do tempo, mas é uma honra maior, e é isso que eu queria expressar, alguma coisa bem objetiva com relação à cirurgia plástica no mundo. Obrigado.